poder do propósito que existe dentro de tudo o que um sonho precisa para se tornar realidade é que alguém acredite, e nós acreditamos no poder do propósito que existe dentro de cada um de nós. Nossa missão é entregar sempre o melhor, e o nosso desejo é melhorar cada vez mais. Nós sempre sonhamos em servir e ensinar. O casal Baetas sempre sonhou em se doar e ensinar as pessoas a servirem e encontrar um propósito. E foi assim, um sonho que nasceu no coração de Deus e colocado em seus corações. Assim foi feito. Se dedicaram ao máximo para construir um modelo que ajudasse outras pessoas a mudarem suas vidas, levando o amor de Deus a cada ser humano. Você já se perguntou qual é o seu propósito? O que inspira você e move o seu coração? O que faz você ser especial aos olhos de Deus? Afinal, qual é o seu propósito? Nós do IVCS somos movidos em levar o amor de Deus e a transformar vidas. Somos motivados por servir e temos em Deus a missão de amar. É Deus que nos inspira e nos capacita todos os dias para ensinar e compartilhar experiências e conhecimento. Foi esse amor que em 2015 trouxe o casal Baetas dos Estados Unidos de volta para o Brasil com a missão de resgatar os valores e os princípios fundamentais da ajuda humanitária através da capelania internacional, ajudando milhares de pessoas a encontrarem o seu propósito. Foi com muitas lutas e uma ideia que a revelação transformou-se em realidade, acreditando que seria possível impactar a vida de muitos homens e mulheres. E assim construíram uma instituição capaz de ensinar ao mundo como praticar o amor ao próximo. Um sonho que vem ajudando a transformar pessoas comuns que levam a palavra de Deus em verdadeiros servos de Deus. Assim surgiu o IVCS, International Voluntary Chaplaincy Service, uma instituição que tem a missão de levar pessoas a transformarem suas vidas. Com mais de 2.000 capelães, estamos em todo o território nacional, divididos em 5 superintendências regionais. SGC 1, Norte, SGC 2, Nordeste, SGC 3, Centro-Oeste, SGC 4, Sudeste, SGC 5, Sul. Somos hoje a maior referência em capelania internacional, atuando na formação e em ações de ajuda humanitária. Contamos hoje com especialistas mestres e doutores na formação de excelência e padrão único de educação continuada. O IVCS e cada capelão estão sempre prontos 24 horas para atender qualquer situação em que seja preciso levar o amor. São milhares de capelães formados nos cursos de formação geral em capelania, pleno, sênior e master, espalhados por todo o Brasil. E já expandimos nossas fronteiras. Hoje estamos em 12 países: Alemanha, Austrália, Estados Unidos, Holanda, Itália, Inglaterra, México, Peru, Portugal, Reino Unido, Venezuela e Suíça. E vem muito mais por aí. Assim, todos os dias abrimos novos caminhos e damos novos passos em direção ao propósito de Deus, crescendo em número, qualidade e amor, tratando o futuro como o presente. O IVCS está em constante crescimento e hoje é a maior referência em qualidade de formação em capelania no Brasil. Você tem um chamado? Nós te ensinamos a cumprir a sua missão. Você ama a vida? Nós te ajudamos a vivê-la. Você ama servir? Nós servimos a Deus junto com você. Você ama construir? Nós ajudamos a inovar e criar. Você ama a Deus? Nós ajudamos a ganhar vidas. Você ama fazer o bem? Nós ajudamos pessoas. Você ama aprender? Nós amamos a ensinar. Você ama conhecer? Nós ajudamos a construir o futuro. Você ama conquistas? Nós ajudamos a transformar sonhos em realidade. Você tem um propósito? Nós estaremos ao seu lado até a eternidade. Somos o IVCS. Mais que uma instituição, somos uma enorme família que se dedica a ensinar, cuidar e amar pessoas. Somos incomparáveis.
Nossa maior missão é levar amor sem distinção através da prática dos ensinamentos de Deus para o próximo. Nossa história faz parte do sonho e da vontade de Deus. Por isso, somos imparáveis. Somos o IVCS e amamos amar pessoas. E você, faz parte dessa história? Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro. Hoje aqui com um convidado muito especial, grande amigo, irmão de muitos anos, celebrando conosco a Semana do IVCS, onde nós comemoramos aqui os nossos 5 anos, né, de trabalho em formação em capelania, seguindo esse propósito de Deus aí na formação de capelães, vendo a capelania como uma grande missão e um chamado, né, para que nós possamos levar verdadeiramente o amor de Deus através da ajuda humanitária em todos os países pelo mundo. Lembrando a todos vocês que no sábado teremos aí, então, a outorga da medalha dos 5 anos do IVCS. Estaremos todos juntos nesse dia maravilhoso de celebração. E alguém aqui se prontificou já a fazer o bolo, diz que o bolo mais bonito do IVCS vai ganhar um prêmio, é verdade, Maria? Já temos aqui o nosso querido, amado irmão, companheiro de 4 décadas, pelo menos, né? Muitas aventuras, muitas bênçãos, muitas bobagens, muitas histórias. Olá, boa noite, Júnior. Baetas, né? Nosso capelão Baetas, que eu conheço Ô, meu realmente querido. de muitos anos, quando eu tinha cabelo. Oi, Ginaldo. Paz, querido. Deus abençoe sua vida. Ai, meu irmão. Só meu tio que deu problema na internet, comandante. Então, como estava falando, nosso comandante teve um problema técnico lá, né? A gente sabe que esse tempo de chuva, esse tempo complexo está acontecendo. E como o nosso comandante estava falando, eu não tenho como não falar diferente, né? Conhecendo o nosso professor, o Dr. Gidalt, que é uma pessoa aí que a gente sabe com vasto conhecimento na área teológica, na área de capelania, uma pessoa que é referência hoje na parte cristã, né? E sem muito mais delonga, né? Vamos aproveitar bastante o tempo, a oportunidade, que nós temos hoje um mestre aqui conosco aqui, alguém com grande conhecimento, um carinho grande que a gente tem aí já também há uns 3 anos, que nós já quase 4 anos que nos conhecemos aqui, né? E queria, então, passar a palavra para o nosso professor Gidalt Guedes, que hoje vai estar ministrando essa live maravilhosa aí conosco. É contigo, doutor. Deus abençoe. Bem, pessoal, é com muita alegria realmente que eu recebi o convite dado pelo nosso capelão Baetas e, diante desse convite, eu não pude recusar. Começamos realmente a preparar um, preparar uma reflexão, uma conversa que possamos fazer juntos. E espero que vocês, então, sejam realmente abençoados pelo conhecimento que nós vamos trazer aqui. Eu vou compartilhar com vocês a nosso tema de hoje, né? Nosso tema de hoje é a palestra Ética e Religião na Capelania. Gostei muito do tema, muito atual e requer maturidade cívica, requer maturidade emocional e, posso dizer, maturidade religiosa para poder viver esse tema, para poder refletir sobre esse tema e trazer para o nosso cotidiano. Tá? Então, vamos lá.
Vamos. Calma, calma, que eu voltei. Eu parei Opa! aqui falando que foram muitas bobagens, né? Que fizemos juntos na adolescência, muitas orações e adorações. Hoje o Amém. capelão Gidalti tem uma afilhada médica, já com 26 anos, para vocês verem aí o tempo dessa história de amizade, né? Agora sim, agora pode dar início. Realmente, eu tenho. O Júnior tocou nesse assunto aí, eu não posso ficar falando dele, não. Senão daqui a pouco eu não dou a palestra, vou ficar emocionado aqui. Mas a relação com a família do Júnior, com ele, é desde menino mesmo. O meu pai, que ainda está vivo, né? O tio Baítas, me permita falar assim na liberdade, né? O pai do nosso capelão Baítas era o tio Baítas para mim, né? Que eu cresci junto ali, desde garoto na casa deles, e então que deixa muita saudade o tio Baítas. E os nossos pais eram grandes amigos. E eles se conheceram por intermédio da capelania, porque o meu pai era capelão, sempre foi capelão voluntário e depois capelão concursado, né? Meu pai, ele nunca deixou mesmo quando deu baixa uma época, ele era do Corpo de Fuzileiros Navais, foi do primeiro batalhão anfíbio do Brasil na década de 60, lá no Riachuelo, no Rio de Janeiro, né, do Corpo de Fuzileiros Navais. Depois ele deu baixa por causa do chamado vocacional para o Ministério Pastoral. Mas quando estava no Ministério Pastoral, sempre era capelão voluntário nas Forças Armadas e também nas auxiliares. E atuando nas Forças Auxiliares, ele conheceu o Coronel Baetas. E aí foi uma amizade. Fizeram o curso da DESG, da Escola Superior de Guerra, eram adesguianos. E aí foi uma amizade que se fez para sempre e nós vamos perpetuar essa amizade. Se um dia eu voltar a morar mais perto, para os meus filhos terem também mais proximidade com os filhos do Baeta Júnior, né? Mas vamos lá, vamos retomar aqui. Eu quero compartilhar com vocês. Vocês estão enxergando direitinho? Positivo, professor. Positivo. Obrigado, obrigado. Vamos lá, então. Olha só que coisa interessante. Ética e religião na capelania. Eu estava dizendo que nós precisamos ter muita maturidade para refletir sobre esse tema. Uma das áreas mais desafiadoras para se viver a tensão entre ética e religião é a capelania. E eu vou explicar por quê. Vamos lá. Né? Vamos começar aqui perguntando: qual é o princípio moral, o fundamento da moral vivenciada por mim e por você? É um fundamento religioso ou é um fundamento laico? Eu já ouvi, já vou começar a problematizar, ok? Meu lugar, meu papel de professor não é trazer respostas, é trazer inquietações, trazer perguntas. Esse é o meu lugar de professor. Vocês, por favor, não se escandalizem comigo. Mas eu me pergunto aqui, né? Ah, eu já ouvi pessoas dizendo assim: o fundamento da minha prática, dos meus valores e da minha prática, da minha conduta é a moral religiosa apenas. Já vi pessoas dizendo isso. Já ouvi algumas pessoas dizendo assim também: olha, se a minha Constituição é a Bíblia, ou a minha Constituição é o Corão, ou a minha Constituição é a Torá, ou a minha Constituição é o fundamento. Eu citei os principais das religiões do livro, né? Mas temos outras aí, né? É o Bhagavad Gita, ou a minha Constituição são os preceitos morais do terreiro, que é a tradição oral lá das religiões de matriz africana. Qual é o fundamento? Muitas pessoas têm rejeitado o fundamento laico da moral. Abraçam
os princípios éticos da moral religiosa, esquecendo que nós vivemos numa sociedade que é plural, que tem uma diversidade religiosa. E por isso, por causa da diversidade religiosa dessa sociedade, ela sentiu, as lideranças dessa sociedade sentiram a necessidade de construir, de desenvolver fundamentos da moral, ou seja, princípios éticos, que extrapolassem os princípios específicos de cada religião, para podermos ter um consenso, para podermos ter uma pactuação ética mínima, uma pactuação ética mínima entre os seres humanos que têm religiões diferentes, para que nós pudéssemos conviver em sociedade. Então, já trago aqui uma preocupação que ela estava, principalmente, ela começa a se fortalecer desde a Inglaterra. Desde o estabelecimento elisabetano, em 1595, quando Elizabeth I, junto com Richard Hooker era um grande teólogo e filósofo que assessorava a rainha da Inglaterra, diante das guerras religiosas, tensão da reforma protestante no contexto inglês, que foi uma reforma muito política também ali, toda a reforma foi política também, mas havia uma característica um pouco diferente da reforma da Inglaterra para os outros países, porque chegou um momento que a própria Inglaterra falou assim, nós precisamos, enquanto Estado, mesmo que nós tenhamos uma religião oficial, naquele contexto ela tinha, o Estado inglês, nós precisamos criar uma pactuação que seja capaz de criar um consenso entre protestantes e católicos para não vivermos numa guerra constante. Isso foi lá em 1595, e aí eles criaram o princípio da teologia, do próprio Estado inglês, naquele contexto, que era, temos que valorizar as escrituras. As escrituras, é um tripé que eles fizeram. Vamos valorizar as escrituras. Aí os protestantes, é isso, a centralidade das escrituras. Aí eles falaram assim, mas também temos que valorizar a tradição. Aí os católicos, é isso, a tradição cristã tem que ser valorizada. Só que eles estavam aonde? Em pleno século XVI, o humanismo filosófico, as bases da Renascença, do Renascimento. Então, toda uma doutrina humanista sendo construída. E essa doutrina humanista, ela exatamente perguntava sobre o quê? O que é típico do ser humano, independente de religião. O que é próprio do ser humano, independente da sua tendência política. O que nos une, o que nos caracteriza como seres humanos. O que nos define como seres humanos. E que tipo de relações e de pactuações éticas devemos fazer. A ele, por isso, que o Richard Hooker, junto com a rainha Elizabeth I, estabelecem, olha aí, a palavra, as escrituras, os protestantes. Aí vem a tradição, os católicos, muito bom. Mas ele olha para toda a comunidade filosófica, a comunidade acadêmica, as lideranças da Universidade de Oxford, né, que já era fortíssima, e diz, precisamos também valorizar a razão, porque não existe boa sociedade que despreze a razão. E, claro, lembrar que eles eram aristotélicos, eles eram tomistas. Tomás de Aquino, né, que é um teólogo cristão medieval, ele dava a base para o pensamento inglês, para a filosofia inglesa, muito forte. Eles eram, até hoje, os conceitos, a língua inglesa, a maneira, o lord inglês, aquela postura equilibrada, tudo isso vem do princípio ético aristotélico, que é a busca da virtude, e a busca da virtude está em manter o equilíbrio dinâmico da vida, balance, e não no vício dos extremos.
Aristóteles é categórico em compreender que nos extremos residem os vícios da humanidade e na busca de um equilíbrio dinâmico, não é equilíbrio estático, não é ficar em cima do muro, não é isso. É um equilíbrio dinâmico da vida. Ali nascem as virtudes. A virtude está aqui, nessa busca desse equilíbrio dinâmico. Já adianto, vou trabalhar nessa perspectiva de que precisamos, enquanto capelães, né, voluntários ou concursados, não importa, precisamos cultivar as virtudes éticas e não os vícios, as virtudes. Mas vamos seguir. Então, trazer um probleminha aqui para a gente. A moral é religiosa ou é laica? Vamos conversar depois, vamos retomar isso. Tá bom? Religiões no Brasil. No ano 2000, olha só a nossa configuração: 73,7% católicos romanos. No ano 2000. 10,4% evangélicos, pentecostais, neopentecostais. 7,4% católicos romanos, ou não, o mais clarinho, sem religião. E aí aqui o sem religião inclui os ateus e os agnósticos. O agnóstico é aquele que acredita num Deus criador, né, num arquiteto aí, num Deus criador, mas ele não tem apego a uma confissão religiosa. Não tem apego. Esse número está aumentando, inclusive, vocês vão verificar. O Paulo Romero, um grande sociólogo da religião, também publicou uma obra recente aí que ele fala assim, descontentes, decepcionados com a graça. Decepcionados com a graça. Ele estuda um número cada vez maior de evangélicos, inclusive, não somente de católicos, tá? De evangélicos que estão decepcionados com as ofertas de bens simbólicos, com as ofertas de uma série de segmentos evangélicos. Eles estão cansados da maneira como essas ofertas estão sendo feitas, e eles, rapaz, quer saber? Deixa eu ficar na minha aqui, eu acredito em Deus, mas não estou afim de ficar me misturando com religião. Decepcionado com as igrejas evangélicas, e isso é um problema sério. E outros tantos que eu conheço decepcionados com a Igreja Católica, outros tantos com outras matrizes religiosas. O fato é que o número de agnósticos e de ateus tem aumentado. Tá? 4,1% evangélicos de missão. O que é o evangélico de missão? Aí eu teria que retomar com vocês aqui, posso fazer isso muito rapidamente, não dá para explicar no detalhe, mas o protestantismo brasileiro tem uma sequência. Os primeiros protestantes no Brasil eram o protestantismo histórico de imigração, que começou lá atrás, no início do século. Tem os huguenotes, tem o pessoal que entrou antes no Brasil, mas eles foram expulsos. Então, vamos trabalhar lá, a partir do século XIX, 1808, com a abertura dos portos para as nações amigas. Nós temos os ingleses. Lembra que a abertura dos portos para as nações amigas, para a família portuguesa não ser consumida pelo Napoleão, eles deram o golpe em Napoleão, pegaram o apoio da Inglaterra, vieram para cá protegidos, mas a condição da Inglaterra foi dizer assim: eu quero fazer negócios com o Brasil, não é só você que vai fazer, não. E aí abre os portos para as nações amigas e entenda-se, Inglaterra e seus aliados. Foi quando nós viramos, digamos assim, quintal econômico dos Estados Unidos, da Inglaterra, não somente de Portugal, naquele contexto. Então, aí você tem os ingleses, a igreja anglicana, episcopal, chamava muito episcopal. Aí depois você tem, em 1824, com a Constituição de 1824, que permite o culto de outras matrizes religiosas no Brasil. A Constituição de 1824 diz assim: o Brasil é católico, mas podem ter cultos de outras religiões. Entretanto, não pode haver proselitismo religioso no Brasil. Não pode sair pregando na rua. Se sair pregando na rua, pode ser preso.
não pode sair distribuindo Bíblia naquela época. Se fizesse isso, ia ser preso. Né? E a igreja, o templo, os locais de culto não poderiam ter características de igreja, de templo. Por isso que no Brasil, as igrejas evangélicas e outras confissões religiosas é comum ter um caixote. Não tem um templo bonito com torres, sino. Não, mesmo as igrejas que tinham sino nos Estados Unidos ou na Europa, quando chega no Brasil, elas têm que virar um quadrado, uma caixa. E aí com uma complicação histórica brasileira, porque se botasse símbolo, se botasse torre, era capaz de ser implodida. Tem até a história de uma igreja metodista no sul do Brasil, lá no Rio Grande do Sul, que tinha duas torres. Para não confundir com a igreja católica com duas torres, o exército brasileiro implodiu, mandou bomba mesmo. Botou canhão e explodiu uma das torres e ficou só uma torre de pé. Né? Então, era muito comum, isso aconteceu também depois que os huguenotes foram mandados embora do Brasil em Recife, e tinha, no meio desses protestantes lá de Recife, tinham muitos judeus, e eles saíram daqui do Nordeste e fundaram Nova York. Então, os fundadores de Nova York saem de Recife, e a primeira sinagoga do Brasil, da América, era no Recife, e não, né, nos Estados Unidos. Isso é coisas da história do Brasil. O fato é que nós éramos evangélicos protestantes, né? Eu, no caso, que venho dessa matriz protestante, protestantes de imigração. Depois, só quando acaba a Guerra de Secessão, tivemos algumas tentativas na década de 40, de 30, mas não deram certo. Só depois da Guerra de Secessão nos Estados Unidos entre Yankees e Confederados que nós temos a vinda em massa para cá de derrotados sulistas. Foram os sulistas derrotados, que ainda queriam ter escravos, que vieram para o Brasil. Então, os primeiros protestantes de missão no Brasil, na década de 50, 60, eles queriam ainda ter escravos no Brasil. Por isso que eles vieram para cá. E aí ficaram lá em Americana, Piracicaba, né? E toda aquela região ali, Santa Bárbara do Oeste, aquela região, primeiramente foram para lá, e depois foram se espalhando no Brasil. E o que aconteceu com esse protestantismo de missão, que era congregacionais, presbiterianos, batistas, metodistas, depois os adventistas vêm também, depois de um tempo, várias igrejas vão chegando, essas igrejas mais clássicas. Né? E aí eles chegaram no Brasil ali, década de 60, 70, do século XIX, e eles são confrontados pelos republicanos brasileiros. Havia um movimento republicano no Brasil, né? Havia um movimento republicano. E os republicanos falaram assim: eu quero apoiar a tua liberdade religiosa, porque no Brasil você não pode ter liberdade religiosa. Aí os protestantes: mas eu quero, eu preciso, eu tenho que... Poxa, o nosso povo quer ter liberdade de culto. Aí os católicos, mas eram católicos republicanos, não monarquistas. Os monarquistas não queriam papo de liberdade religiosa, não, né? Quem queria liberdade religiosa no Brasil eram os republicanos, que já tinham uma cabeça mais do pensamento liberal, lá por detrás dos montes, beberam nas doutrinas liberais, lá da França, de igualdade, liberdade e fraternidade, e queriam implantar liberdade, igualdade e fraternidade no Brasil. E não existe liberdade, igualdade e fraternidade com Estado religioso. Tem que ser um Estado laico. Os princípios liberais são incompatíveis com o Estado que é atrelado à religião. Lembrem-se disso. Já vi muitas pessoas dizendo assim: eu sou liberal. Aí, na hora que vai falar de religião e Estado, ele quer converter o Estado para a religião dele. Isso é incoerente. Isso é uma incoerência filosófica e da ciência política. Não existe liberalismo com o Estado que tem uma religião única. O liberalismo só existe quando o Estado é laico. Tá? Então, nesse sentido, olha que coisa, né? Aí os republicanos fizeram pressão nos protestantes, republicanos católicos, falaram: vamos unir, dar nossas mãos. Tanto que a primeira escola protestante para meninas, ok? Que depois entrou também meninos, ela foi aberta pela missionária Martha Watts em 1881 em Piracicaba. Sabe quem abriu essa escola? O Prudente de Moraes, o primeiro presidente da República, abriu essa escola junto com a missionária metodista Martha Watts e com um amigo dele chamado Newman, Junius Aston Newman.
de religiões diferentes, mas ambos queriam um Estado laico, republicano, com liberdade religiosa, senhores e senhoras. Interessante, né? O Prudente de Moraes não virou protestante, continuou católico, mas os filhos deles iam estudar na escola protestante porque eles queriam um modelo educacional republicano. Olha o que aconteceu com o nosso país aqui. Os espíritas, 1,3%. Olha aí, 1% evangélicos não determinados. Porque naquela época tinham várias, no ano 2000, várias igrejas surgindo, comunidade evangélica, na época era muito comum, quem lembra aqui em Goiânia, depois foi espalhando, né? Foi espalhando, era a comunidade evangélica, depois dividiu, Sara Nossa Terra, com o ministério, era o César Rodovalho e o Robson, não, Robson Rodovalho e o César Augusto. Eles dividiram, aí várias denominações foram surgindo que não tinham muito um lugar. Quem é esse povo? Ele é protestante histórico? Ele é pentecostal? O que que eles são? Não estava claro. Os pentecostais surgem no início do século XX, com a Congregação Cristã do Brasil, depois com a Assembleia de Deus. Lá, mais ou menos em 1922, mais ou menos, aí veio a Deus é Amor e outras manifestações do pentecostalismo clássico. E aí depois vem o pentecostalismo de cura divina na década de 50 e o neopentecostalismo a partir da década de 70. 70, 80 veio o neopentecostalismo. O fato é que nós temos várias matrizes religiosas dentro do próprio protestantismo. E o catolicismo também. O catolicismo não é uma coisa só, não. Ele é uno do ponto de vista organizacional, mas ele também é diverso nos seus ritos. Vários ritos distintos, várias tendências. Você tem um catolicismo mais tridentino, você tem um catolicismo que é mais adepto ao Concílio Vaticano II, a Francisco, que é mais comunitário, tem aquele mais tridentino, você tem aquele mais carismático, você tem diversas vertentes, né, de um processo de pentecostalização que está acontecendo dentro da Igreja Católica também. Então, várias matrizes, fora, se você for falar das matrizes, religiões de matriz africana, que também não é. Antigamente falava assim, tu és de onde? A pessoa falava, não, eu sou do terreiro. Aí falou, tu é da macumba, né? Tinha muito essa expressão para querer englobar todo mundo que era de matriz africana. Fulano é macumbeiro. Geralmente quem dizia isso era quem estava do lado de cá, das fronteiras cristãs, né? Nós dizíamos assim. Aí quando você vai estudar como eles realmente, quem eles são enquanto fenômeno, manifestação religiosa, tem diversos tipos. Né? Você tem o candomblé, que é uma matriz mais tradicional, você tem a umbanda, que é mais misturada, você tem a Casa de Mina, lá de Maranhão, muito forte. Aí tem várias variantes, né? Tem muitas variantes aí das religiões de matriz africana, misturadas com as religiões brasileiras, inclusive as religiões xamânicas, como a União do Vegetal, né? O Santo Daime, e outras manifestações que já pegam um pouco na religiosidade indígena, mistura isso, além da própria religião, das diversas religiões indígenas espalhadas por esse nosso território, nas próprias tribos. O fato aqui, gente, olha o que aconteceu no ano 2010, ó. 65%, os católicos tiveram uma redução, os pentecostais cresceram, os católicos, os sem religião também cresceram. Né? Os evangélicos de missão, 4,1, 4,1, ficaram do mesmo jeitinho. Com o último censo, eu não trouxe ele aqui. Tem mais mudanças. O pentecostalismo aumenta também. 2,7 de outras religiões. 4,9 de evangélicos não determinados. Esse número cresceu, ó. São as novas roupagens do segmento evangélico no Brasil. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque, meu nobre irmão, irmã, independente de sua confissão de fé, quero chamá-lo assim, né, de irmão e irmã. Quando nós vamos fazer capelania, nós estamos dentro de um ambiente que é laico. Nós estamos dentro de um ambiente que é uma corporação da PM, é laica. Lá não tem religião. Nós estamos numa corporação do Corpo de Bombeiros, na Polícia Civil, na Federal, na Rodoviária Federal, ou quando estamos num hospital público
E temos a permissão, que é raríssima, raríssima essa permissão. Por que que é rara? Porque tem muita gente fazendo besteira, não tem ética. Dentro do hospital fazendo bobagem. Aí queima o filme de quem quer fazer um trabalho correto, com ética, com respeito ao paciente, com respeito à medicina. Fazer capelania não é ser negacionista científico, não é mandar a pessoa parar de tomar remédio. Capelania hospitalar não tem essas coisas estranhas. Eu não vou adjetivar, não, porque quando eu me lembro de algumas coisas eu fico chateado. Aí a mente humana, o coração é enganoso. Aí vem umas coisas, uns adjetivos assim que eu não vou dar aqui na palestra, não. Mas é, no mínimo, ignorância, tá? No mínimo, ignorância. Então, nós precisamos agir com muita ética na capelania, porque portas têm sido fechadas por pessoas que agem sem ética. Imagina só, vou trazer uma situação, um problema aqui. Imagina só alguém que chega e fala assim para um comandante de uma força, né? De um quartel, chega lá e fala assim, de um batalhão, fala assim, coronel, posso fazer um trabalho de capelania voluntária aqui para o senhor? Nós temos uma estatística que está muito séria, os dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o número de óbitos dentro da PM, da Civil, dentro do Corpo de Bombeiros, o número de óbitos dentro das Forças Armadas Auxiliares no ano passado foi maior. O número de óbitos por suicídio foi maior do que o número de óbitos em combate com o crime organizado, com o combate ao crime. Vou repetir o que eu estou falando aqui. Morreram mais combatentes de suicídio, tirando a própria vida, do que combatentes, de fato, combatendo o crime, lá com o bandido. O que eu quero dizer para vocês é que o maior algoz, o maior inimigo que as forças de segurança têm hoje não é o bandido fora, é a saúde emocional dos nossos combatentes. Esse é o maior inimigo, é a saúde emocional que tem matado mais policiais e companheiros nossos do que o próprio bandido lá fora. Eu não estou dizendo que é para aliviar para o bandido, não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que um inimigo muito grande é a saúde emocional destruída dos nossos combatentes. Aí o camarada chega lá e fala, aí o coronel sensibiliza. Não, é verdade, nosso povo precisa de cuidado. Eu quero fazer um trabalho de capelania aqui com você. Aí ele fala, não, então pode fazer. Aí esse coronel pode ser espírita kardecista, que é muito comum nas altas patentes. Ele pode ser um agnóstico, ele pode ser católico, ele pode ser evangélico, ele pode ser de qualquer confissão de fé. Aí esse coronel chega lá, o capelão vai fazer um trabalho, ele quer transformar o quartel na igreja dele, ele quer fazer culto dentro do quartel, igual ele faz na igreja dele. Ele quer reproduzir o discipulado ou a catequese que ele faz na igreja dele dentro de um quartel. Ah, meu amigo, aí você está tomando para a cabeça. Você está agindo de forma errada. Aí vem as críticas. Aí vem. Aí o que acontece? O próprio coronel fala: epa, tá errado. Ele está agindo de forma. Não é esse projeto de capelania que está previsto na Constituição, não. Assistência religiosa, lá do artigo 5º, inciso, acho que é 8. Né? Não é isso, não, é outra coisa. É nesse momento que surge alguém, vai lá no Ministério Público e protocola uma denúncia. E diz assim: estão querendo converter um batalhão que é laico, num contexto que é laico, estão querendo, em vez de fazer um trabalho de cuidado das vidas, estão fazendo proselitismo religioso dentro dos quartéis. Aí vem o Ministério Público e tem que cumprir lei. Não é que o Ministério Público é do capeta, não. O Ministério Público é do Estado laico, e o Estado laico tem que fazer valer as suas diretrizes. Aí tem muitos que ainda dizem assim, tá vendo? A justiça está com capeta. Não está com capeta, não. Ah, gente, nós precisamos de maturidade teológica. Nós precisamos de maturidade cívica.
Nós precisamos de conhecimento do direito público. Nós precisamos conhecer o contexto das organizações militares e de segurança pública e de qualquer outra instituição que seja pública. E mesmo quando eu atuar numa escola que é confessional, eu já atuei em escola metodista como capelão, já atuei em escola evangélica na Univangélica, ajudando também nessas questões. Não era o capelão oficial, mas ajudava. Eu era professor e atuo hoje numa universidade católica, Universidade Católica de Brasília. E aqui, mesmo tendo uma diretriz que é católica, nessas outras organizações também onde eu passei, na hora de lidar com alguém que não é da fé católica, aqui na UCB, em Brasília, ou que não é da fé evangélica nas outras instituições onde eu atuei, na hora de lidar com o outro que é diferente, a escola não pode impor nada, gente. A escola tem que respeitar a diversidade religiosa dos seus alunos. Nada impede a escola de dizer, mas os meus valores são esses. Mas eu não estou impondo, eu só estou mostrando. Isso pode sinalizar quais são os seus valores, mas não somente a escola religiosa. Qualquer escola tem liberdade de apresentar quais são os valores que ela defende. Esses valores só não podem ser diferentes dos valores preconizados nas cláusulas pétreas da Constituição brasileira. Se forem diferentes, aí o Ministério Público pode bater a porta. É interessante, nós temos essa compreensão. Primeira coisa, porque esse é o problema. O dilema, e eu gostei muito, quero parabenizar, né, o IVCS, a equipe, aí, toda a liderança, por me desafiar a falar desse assunto. Porque é um dilema ético. Como é que eu encaro as coisas? Quer ver? Capelão Anderson, vou botar o Capelão Anderson numa saia justa. Ele não vai precisar responder, mas ele vai só imaginar. Imagina isso, meu irmão. Imagina. Você está no meio de uma abordagem de capelania. Tem um rapaz que está em crise. Temos a psicóloga Elisângela aqui. Ela não vai me deixar mentir. Tem mais alguém que é psicóloga aí? Levanta a mãozinha. Aí, imagine só, capelão Anderson, você é de uma matriz religiosa. Eu vou colocar um problema cabeludo aqui, hein? Segura aí, pessoal. O Baetas, não fica chocado, hein? Olha aí. Imagina só que um rapaz chega para você, ou uma moça, ou um rapaz ou uma moça, chega para você com ideação suicida. E ela quer desabafar. Fala assim: olha, capelão Anderson, não sou da tua religião, mas eu estou precisando desabafar. Você pode me acolher? Aí você, na hora, não, por favor, leva para uma sala, preferencialmente que tenha um vidro transparente na porta, para garantir que todo mundo veja o que você está, a forma, a postura que você está dentro da sala com ela. Não se faz aconselhamento em capelania, em portas fechadas, só você e a pessoa. Se for porta fechada, tem que ter vidro. Dou logo o conselho. Tá? Aconselhamento em capelania. Em igreja também, não é bom não. Aliás, gabinete pastoral tem que ter um vidrão na frente, que é para evitar a aparência do mal. E o próprio mal, se é que me entendem. Então, está lá aquele vidrão na porta, e o vidro, né? Todo mundo vendo, e aí o capelão Anderson vai escutar aquela moça ou aquele rapaz, e ele abre o coração e diz: eu quero me matar. Fala, por quê? O que está acontecendo? Aí a pessoa abre o coração, e o maior gatilho da ideação suicida dessa pessoa é o quê? Olha o caso que eu estou botando aqui, cabeludo, a sua dificuldade de lidar com o próprio gênero, com a sua situação de gênero, com a sua condição de gênero. Aí tem diversas formas de expressar esse assunto. Eu peço licença para não me preocupar tanto assim com a terminologia, mas com todo respeito a qualquer pessoa e a qualquer profissão de fé ou opção, condição de gênero. Não quero aqui trazer polêmicas nesse sentido. Mas só dizer o seguinte: olha só, o gatilho está sendo o quê?
a pessoa não consegue lidar com os valores que ela aprendeu de criança e aquilo que ela está se colocando, ela está se definindo como pessoa, se compreendendo e sentindo afetos de uma maneira que contradiz aquilo que ela acreditava quando criança, os valores que foram ensinados. Essa pessoa está numa crise profunda, o choque é muito grande, e eu tenho certeza que todos que estão aqui já viram isso em algum lugar, em alguma comunidade de fé, pessoas sofrendo em crise porque não sabem o que fazer da própria vida. E aí você tem várias abordagens. Eu não vou entrar no mérito das abordagens. E nem vou também entrar no mérito da demonização. Ele está com esse conflito porque está com demônio no couro. Eu não vou dizer isso. Não é essa a forma que eu vejo. Me perdoe aqui, não quero chocar ninguém, mas não é tão simples assim. Já vi pessoas fantásticas, maravilhosas, um grande amigo meu, chegar para mim e falar assim: Gidalti, eu aprendi a amar minha mulher, mas até hoje eu faço terapia e peço a Deus misericórdia e lido muito com muita dificuldade, porque até hoje eu ainda tenho que segurar minha onda. Eu tenho uma tendência a me apaixonar por alguém do mesmo sexo. E o camarada é um baita de um pastor. E ele vive essa tensão. Então, aí alguém poderia dizer, tá com um demônio no couro pregando no púlpito. Ah, gente, a vida não é tão simples assim, né? Nós não resolvemos esses conflitos internos das pessoas simplesmente categorizando quem está e quem não está com demônio no couro. Ai, ai, não é assim. E aí, o que que o capelão Anderson vai dizer? Ele vai aconselhar a partir dos pilares da psicologia ou a partir dos pilares da sua leitura bíblica dos seus preceitos morais específicos? Ele vai dizer o que o camarada tem que fazer da vida dele e vai confirmar o conflito instaurado e a crise existencial, de modo que ele sai de lá pior do que ele entrou? Como é que ele vai abordar esse caso? Ele vai abordar como um capelão, numa perspectiva um pouco mais neutra, ou ele vai abordar como um capelão querendo doutrinar para sua confissão de fé? Você me botou entre a cruz e a espada. É, eu sei, eu Mas botei mesmo. é E uma eu não situação quero. complexa. Eu já passei por essa situação, já enfrentei com o aconselhamento nessa área. Eu sei a dificuldade que a gente faz, porque você pega, que nem eu sou, na minha profissão de fé, eu sou pastor assembleiano, tu sabe. Peguei um caso da pessoa com crenças de religião de matrizes africanas, a pessoa justamente com essa questão de tendência, né, tá enfrentando esse Homoafetiva, né? conflito, homoafetiva, e o pior, pessoa militar, que você sabe que a repercussão disso dentro de um quartel é bem complexo. E aí É você tem maior. que aconselhar e trabalhar sem querer influenciar pela sua crença, sua religião, e, por outro lado, você usando psicologia pastoral, psicologia, né, secular em si, para poder trabalhar. É complexo. Você botou um caso aí. Ah, aí eu vou responder da seguinte, eu vou só tem um livro maravilhoso chamado assim, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Só vou deixar isso aqui então. Não vou dar não vou resolver esse problema, só joguei o problema. Mas vou jogar uma frase aqui. Imagine como Jesus agiria acolhendo essa pessoa e ouvindo essa pessoa e enxugando as lágrimas dessa pessoa num aconselhamento. Qual seria a conduta de Jesus? Bem, não vou entrar no mérito agora, só deixo essa pergunta porque cada um tem a sua possibilidade de interpretação e vocês são livres para isso, não estou aqui para ditar uma interpretação ou outra. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Olha aí, vou passar esse slide e olha isso aqui, gente. Vocês estão ouvindo? Tá sem áudio, meu amigo. Acho que deu pausa. Espera aí. Tá sem Olha áudio. só esse filme.
Crianças veem, crianças fazem. Eu botei esse vídeo para exemplificar basicamente o seguinte: nós somos seres que temos múltiplas dimensões. O ser humano ele é multidimensional, né? E ao mesmo tempo ele é inteiro, ele é indivisível. Ele é indivisível. Do ponto de vista bem existencialismo, a minha alma fora do meu corpo não sou eu, é um outro eu fora do meu corpo. Para que eu seja eu mesmo, preciso viver o mundo no corpo que tenho. Então, assim, nós somos indivisíveis enquanto personalidade, mas temos múltiplas dimensões. E essas dimensões, especialmente a da moral, ela é socializada, ela é de pai para filho, é dos mais velhos ensinando os mais novos. A moral vem com a tradição de um povo, a tradição religiosa, diversas facetas da tradição, mas a moral é religiosa, ela vem com essa pegada religiosa também e da própria tradição. Nós aprendemos na família, na comunidade, nós aprendemos. E aí nós temos o fato social, que é quando os indivíduos são adaptados ao coletivo. Mas o ser humano não é só fato social, o ser humano também é a capacidade de autonomia, o ser humano também é a capacidade de crítica àquilo que está sendo vivido. Por isso que moral é um modo de ser que procede da experiência comum dos valores, mediante repetição, imitação, adaptação. A moral é aquilo que nós vivemos no dia a dia. Toda a sociedade, toda a cultura e cada sociedade institui uma moral, gente. Uma moral que é válida para todos os membros. Culturas e sociedades fortemente hierarquizadas e com diferenças de castas ou de classes muito profundas podem até mesmo possuir várias morais. Mas o fato é que toda a sociedade tem moral, tem códigos, tem aquilo que eles consideram mais certo ou errado, e esses valores vão sendo passados de pai para filho. Agora, nem toda sociedade ou grupo social tem uma ética. No entanto, olha o que diz aqui: a simples existência da moral não significa a presença explícita de uma ética, entendida como filosofia moral, isto é, uma reflexão que discuta, problematize e interprete o significado dos valores morais. Nem toda. Nós precisamos, então, desenvolver uma ética, que é uma filosofia da moral, uma ciência da moral. A ética só existe quando um grupo de pessoas, ou uma pessoa, mas o fato é que, geralmente, isso se consolida por meio de um coletivo, e esse coletivo de pessoas olha para os costumes e para a moral que é estabelecida e faz uma seguinte pergunta: será que aquilo que nós vivemos está correto? Será que aquilo que nós fazemos, esse comportamento da nossa sociedade está correto? E como que as pessoas vão fundamentar isso? Aí tem diversos fundamentos da ética, que podem ser fundamentos religiosos e outros fundamentos, mas aquele que tem dado base, aquele que tem estabelecido uma base para as sociedades humanas, especialmente no contexto ocidental, é, é, moderno, né? Na sociedade moderna, é esse resgate dos fundamentos da filosofia clássica grega e aí outros tantos autores, até chegar em Immanuel Kant, que é uma das grandes bases que nós temos do direito contemporâneo, que dá base para a Declaração Universal dos Direitos Humanos e para toda a doutrina liberal de igualdade, liberdade e fraternidade, vem de Kant também, ética do dever e outras formas de compreensão do pensamento, né, da ética. O fato é que Platão, Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino são grandes exemplos de pensadores da ética, pessoas que tiveram a coragem de fazer crítica do comportamento, crítica da moral. E quando eu digo crítica, eu não digo que é para destruir os valores que já existem. Não. Você pode fazer uma crítica do comportamento e da moral de um povo e concordar que existem algumas coisas que devem continuar e que tem outras coisas que devem acabar. Vou dar um exemplo clássico aqui. O meu avô, tá? Da minha história mesmo. O meu avô, um homem que aprendeu a ler na escola bíblica, porque era negro, filho de escrava alforriada, meu avô não tinha condições de entrar na escola. Negro não entrava na escola. Mas ele entrava na escola bíblica. Aí ele aprendeu a ler na Bíblia, lá em 1908, 9, 10, mais ou menos. Ele era garoto,
Foi aprendendo a ler na escola bíblica. E aquele homem negro, trabalhador, mestre de obras maravilhoso, construiu uma casa que era uma beleza, adestrava a junta de bois. Era um homem fantástico, um homem muito inteligente. José Alício, né? José do Alício, porque o meu bisavô era o Alício e o meu avô era José Laurindo. E aí meu pai foi criado por esse homem extremamente honesto, cristão, que nunca relou o dedo na vovó, mas nos filhos ele fazia prevalecer a autoridade com a linguagem que ele aprendeu. Lembra que o vovô era basicamente neto da senzala? Meu avô era neto de senzala. Significa que a linguagem daquela cultura, daquela tradição cultural, era da violência. Quem tem autoridade faz prevalecer a sua autoridade com violência. Tanto a nossa sociedade escravista trouxe isso. É uma conduta, era um comportamento, era um valor moral. Eu já vi, inclusive, mães, sogras, chegarem para genro e dizer assim: minha filha não te respeita, dá uma taca nela que ela vai te respeitar. Eu já vi sogra falar para genro bater na própria filha dela. Essa pessoa está trazendo toda a estrutura moral, comportamental da cultura escravista brasileira, onde a autoridade era prevalecida pela violência. Meu avô, um homem abençoado por Deus, que aprendeu a ler na Bíblia, mas ele ainda tinha traços da cultura passada que ele não conseguiu arrancar. E ele batia, quando batia no meu pai, o bicho pegava. Até que chegou um dia que meu pai resolveu sair de casa, foi quando ele foi para o Rio de Janeiro e acabou entrando no Exército, depois prestou concurso e foi para o Corpo de Fuzileiros. Mas ele não ficou lá por quê? Ele não ficou lá porque ele chegou a ter desejo de matar o vovô. Ele falou: eu já estava com 17 anos e não ia mais me encostar a mão no rosto. Porque lá na minha terra, no Espírito Santo, o homem não bate na cara do homem, não, que não dá errado. Até o menino adolescente, quando vai brigar, fala: na cara não. Aí a gente batia no corpo, brigava no meio da rua, se embolava no meio do chão, no meio da areia da praia, e a pé comendo, mas na cara não batia, porque se bater na cara, podia morrer. Isso fazia parte da tradição lá do Espírito Santo. Meu pai não aguentava mais aquela situação. Ele foi embora. No quartel, eu estou contando essa experiência para vocês, porque ela está no livro que meu pai escreveu, chamado O Resgate de um Fuzileiro, quando ele teve uma experiência profunda com Deus dentro do quartel. Um amigo dele ajudou. Meu pai teve ideação suicida. Ele viveu todas essas crises dentro do quartel. Foi quando ele perdoou o vovô, dentro do quartel, num terreiro de oração, assim, num canto assim meio afastado, dentro do quartel, chorando na madrugada. E Deus foi e curou o coraçãozinho dele. E ele pôde conviver em paz. E nunca me relou o dedo com violência. Eu levei umas pezinhas quando era menino, porque eu era meio traquina, sabe? Mas assim, nunca deixou uma marca quando era garoto. Eu nunca senti ódio do meu pai. Eu nunca senti o ódio dele, sabe, por mim, quando ele estava me corrigindo. É isso que eu estou querendo dizer. Eu nunca senti raiva, não, não. Ele, quando corrigiu, corrigiu com sabedoria e eu entendi o amor dele na correção. E quando eu tinha 10 anos, ele falou: nunca mais te relo o dedo, porque agora você está virando um sujeito, um homem, um garotinho, e você tem que ouvir minhas palavras. Você tem que ouvir minhas palavras, que elas são mais importantes do que qualquer correção que eu possa te dar. Então, eu dou glória a Deus que eu não. O ciclo de violência foi interrompido pelo perdão de Deus. E aí eu não vivi a violência que meu pai sofreu do meu avô, porque ele exerceu perdão e aí me tratou como filho de outra maneira. Nem a mim, nem a meu irmão. E olha que a gente brigava em casa, hein? Tinha umas peias, rapaz. Eu e meu irmão. Coisa de irmão, né? Mas olha que interessante. Houve, em algum momento, houve uma reflexão, houve uma ética, uma crítica do comportamento. E essa crítica do comportamento disse o seguinte: dá um joia para mim aí, quem concorda. Respeito aos pais é importante? Nossa sociedade precisa de respeito aos pais? De respeito aos professores? Muito bom. Nossa sociedade precisa demonstrar respeito na pancadaria?
É assim, gente, que surge a ética, como um modo de ser que procede da reflexão acerca da moral. E aí, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e vocês podem ler lá, são vários artigos, eu vou passar aqui, mas tem uma declaração lá que diz: toda pessoa, resultado da ética, resultado de pessoas que refletiram sobre os erros que o ser humano cometeu na história. Vários erros. Os católicos, durante a Idade Média, já mataram muita gente. Os protestantes também mataram muita gente. Não se iludam. E os judeus também tiveram problemas. Eles também cometeram erros meio complicados no passado. Aí depois cometeram com os próprios judeus, que foi Auschwitz, e toda aquela situação tão triste da Segunda Guerra Mundial. Toda vez que um governo assume uma única ideologia e uma única religião para poder fazer valer, vai ter matança. Nós precisamos aprender com a história. Não dá para ter a mesma crença e mesma ideologia num governo, não. O Estado, né? A palavra correta é Estado. O Estado ele deve comportar a diversidade. O Estado, como representante da sociedade, deve comportar a diversidade ideológica e religiosa da sua população. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de crença, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. E aí você tem um ciclo de mudanças da sociedade, tá? Valores morais, socialização, ética. E aí, quem quiser estudar mais isso aqui, vou fazer uma propaganda, me permita, vai lá no meu canal do YouTube, lá, Gidalt Guedes, e procura o vídeo O que é Moral. Você vai entender esse ciclo aqui das mudanças sociais de geração para geração, a partir dos debates que a sociedade promove em torno da ética. E aí eu volto. Moral religiosa ou moral laica? Eu quero de responder, ousar responder parcialmente essa pergunta, porque é sempre parcial, não me sinto detentor de nada aqui, mas dizendo o seguinte, para encerrar, né? Estamos com 9 horas e 4 minutos, dizer o seguinte: a nossa sociedade é um conjunto maior. Vamos para a teoria de conjuntos. Um conjunto maior é a sociedade. Dentro dela, você tem diversos conjuntos pequenininhos, que são as manifestações religiosas. Quando nós convivemos nessa sociedade que estamos aqui, nós partilhamos tanto da moral laica quanto da moral religiosa, ao mesmo tempo. Tem valores que você obedece porque você aprendeu na escola, porque é um valor, é um certo e errado da Constituição brasileira, do direito penal brasileiro, do direito civil brasileiro. Você segue esses valores. Só que eles também estão fortalecidos pelos valores que você traz da sua religião. Quando é que tem choque? Quando o Estado laico vai defender uma proposta, uma conduta que vai chocar com o teu valor, que é da tua fé. Agora, lembre-se de uma coisa: defender a liberdade de conduta não é condenar a sua conduta, né? Suponhamos que a Maria Lopes tem vou colocar um exemplo bem estapafúrdio, mas a Maria Lopes tem uma conduta de deixar o cabelo grande, até aqui, onde está. Aí o Estado diz assim: as mulheres têm liberdade de usar o cabelo da maneira como elas quiserem. Se ela quiser deixar curto, tudo bem. Aí a Maria Lopes diz: a minha religião me ensina que eu devo deixar bem aqui. Então tá bom, não houve choque. O problema é se o Estado falar assim, ele determinar uma conduta. Liberdade de conduta é diferente de determinar outra conduta diferente. Tá? Olha, é obrigado que as mulheres rapem a cabeça bem aqui, ó. Ainda faz um caminho de rata aqui que o povo faz agora. É obrigado. Aí vai dar choque.
E o Estado brasileiro, ele tem assumido uma postura desde a Constituição de 1988, e antes disso, desde a primeira Constituição da República lá, o Estado brasileiro, no sentido da religião, tem sido garantista de liberdades religiosas. Ele não vai obrigar ninguém a seguir uma religião A, B ou C. Então, nós não precisamos ter medo da Constituição, porque ela é a nossa parceira da liberdade religiosa, como capelães. Mas nós precisamos saber utilizar desse direito, né, que é lá, cláusula pétrea da nossa Constituição, nós precisamos utilizar bem desse direito, respeitando o direito do outro, onde estivermos, lá no quartel ou qualquer lugar. Tá bom, gente? Então fica aqui, esse é o desafio que eu faço. Peço desculpa se escandalizei alguém, não era esse o objetivo. Trouxe alguns temas cabeludos, né? O Anderson ficou desesperado, meu pai, o que eu vou fazer? Mas deu certo, acredito que deu certo. É isso aí, Baetas. Muito obrigado, meu amigo, pelo grande privilégio. Parabéns por esses anos de serviço à pátria, né? De serviço à nossa nação, por intermédio de tantos irmãos e irmãs espalhados nesse Brasil afora que querem servir. O maior testemunho da capelania é servir aquele que precisa. Verdade, muito obrigado, querido amigo irmão Gidalt, pela sua entrega. Quem gostou do tema de hoje, faz assim com a mãozinha. Gostaram? Agora imagina que no dia 21 de abril nós teremos o capelão professor doutor Gidalt Guedes falando sobre ética moral e cidadania na liderança de comando. Olha só, ele vai falar dentro da vertente de comando, de liderança de comando, sobre moral, ética e cidadania. Vai ser incrível. Então, dia 21, nós vamos ter o curso de comando, vamos falar mais aqui à frente, e teremos aqui como um dos nossos preletores o nosso capelão Gidalt Guedes, que faz parte dessa história dos 5 anos de VCS. Muito obrigado, que Deus te abençoe grandemente. Amém. Sabemos que podemos contar sempre com você e conte sempre também com o IVCS aqui conosco. Meus Quero amados, só, Baetas, quero oi. só corrigir um detalhe aí. Eu estou doutorando em educação, vou defender minha tese provavelmente lá para outubro, novembro. Estou perdendo os cabelos que ainda me restam com essa tese, mas é porque eu ainda não sou doutor, estou na beirinha do doutorado aí, mas vou concluir, viu? Até novembro, por aí eu devo terminar. Maravilha. Retificando também aqui, só lembrando que na história que ele falou do amigo dele aí, não sou eu esse amigo, não. Não tenho nada contra, mas não sou eu, não, tá? Não tenho nada contra, mas só para não restar dúvida, não sou eu esse grande amigo. É algum outro grande amigo, tá, gente? O Anderson tá rindo lá, porque quando falou, tem gente que vai pensar que isso é até eu, o grande amigo, né? Não sou eu, não, tá, gente? É que eu digo, não tenho nada contra, né? Mas não sou eu a pessoa que foi dada como referência aí para o caso. Meus amados, muito obrigado, gratidão a todos vocês por estarem aqui. No sábado teremos a nossa grande comemoração às 18 horas, nossa celebração, né, do aniversário de 5 anos do IVCS. Não temos mais as medalhas comemorativas dos 5 anos, já encerraram, tá, pessoal? E eu quero só compartilhar com vocês, então, aqui algumas rápidas informações. Deixa eu ver se eu ainda tenho aqui. Só um minutinho. Compartilhar, ok. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Não consigo compartilhar, mas eram as duas informações que eu queria trazer para vocês. Quem puder já antecipar, né, para você ainda garantir das 60 vagas aí o seu curso de comando, entre em contato comigo. Com relação ao uniforme operacional, os coturnos já estão aqui conosco, tá? Maravilha, olha aí. Vou já falar. E também os uniformes até sexta-feira já estarão sendo entregues, ok? Já enviando tudo para vocês aí. Só volta o slide anterior, Anderson. Muito obrigado pela ajuda. Amanhã, né, estarei eu com vocês aqui falando sobre a história da capelania no Brasil. Claro, trazendo um pouco aí desse contexto muito mais amplo da história da capelania nos seus primórdios e por muitos outros países.
e como ela se convencionou, então, aqui no Brasil, tá? Na sexta-feira teremos o capelão Marco Aurélio, falando sobre desafios na capelania, e no sábado, às 18 horas, então, a nossa grande celebração. E o próximo slide aí fala exatamente sobre o curso de comando, tá? Onde nós vamos ter aí liderança situacional, né, com o capelão, o nosso capelão geral nacional em Portugal, o capelão Luiz Pérez, né, que tem um preparo imenso durante mais de 30 anos liderando homens em combates reais, né, e trabalhando contextos de liderança situacionais dentro do campo de capelania. Vocês sabem, já entenderam que nós preparamos os nossos capelães dentro de todo esse conteúdo programático dentro da capelania, mas preparamos também os nossos capelães para uma possível ação de necessidade em situações de catástrofe e também em situações de guerra. Tá? Então, os capelães precisam estar preparados e conhecer liderança situacional. Ali com o capelão Pérez, vamos ter cadeia de comando também, hierarquia, com o capelão Ribeiro, e vamos ter também aí o capelão Gidalt Guedes falando sobre ética, moral e cidadania. Então, participe com a gente, né? Já foi liberado, inclusive, já foi colocado o brevet de comando. Você que já tem o seu uniforme operacional e quer colocar o brevet do curso de comando, tá aí o diploma do curso de comando, tá? Vai ser um curso maravilhoso. Tem o distintivo aí? Tem o brevet, Anderson? Aí ou não? Está preparado aí ou não? E aí o brevet também, depois nós vamos abrir para, se você quiser já no seu uniforme operacional, já vá o brevet de comando, você vai solicitar também para o IVCS. Ok, pessoal? Quero agradecer a participação de todas, deixar aqui a minha gratidão mais uma vez ao capelão Gidalt Guedes e que Deus nos abençoe grandemente, né, e derrame suas infinitas bênçãos aí sobre o IVCS por muitos e muitos e muitos e muitos longos anos. Deus abençoe, um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã. Amo vocês. Tchau.